da sessão Gabriel Guileger. Declaro aberta, no horário regimental, quarta sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal de Contas. Ausentes os conselheiros Durval Amaral e Fernando Augusto Melo Guimarães, por motivo de férias, tendo sido designadas para substituição os auditores Jaime Tadeu Lechinski e Ivens Scherper Linhares, respectivamente pelas portarias já publicadas no diário deste tribunal, no dia 29 de janeiro. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata de número 3 da sessão ordinária anterior, do dia 28 de janeiro. Está aprovada. Comunico que deferi sobrestamento de processo de aposentadoria número 46444/14 na DCE, Diretoria de Contas Estaduais, e concedo aos demais membros do colegiado oportunidade para as comunicações do artigo 464 do Regimento Interno, bem como inclusão em pauta de processos que tratam o artigo 429 também do nosso regimento. Com a palavra o auditor conselheiro substituto Ivens Linhares. Senhor presidente, apenas para comunicar o sobrestamento de 9 processos, 4 deles tratam da revisão do Acórdão 638, 4 são admissões estaduais em que encontram-se pendentes admissões anteriores dos mesmos respectivos concursos e um processo em que se discute a constitucionalidade do decreto 7774. Muito obrigado. Auditor Jaime. Senhor presidente, para comunicar que deferi sobrestamento nos protocolados 81.448.13, ato de inativação, 27777413, também inativação, 140108, revisão de pensão, 43800013, 44697513, 43792513 e 178373, todos os atos de inativação. O 33051512 é uma prorrogação de sobrestamento de admissão de pessoal. 36344113, pensão. 2519513, 43444513 e 182617, esses 3 últimos atos de inativação. 61566011, um processo de pensão. 741311, prorrogação de sobrestamento de ata de inativação. E ainda o 504788, um processo de admissão de pessoal. É o que tinha comunicado. Obrigado. Não havendo mais, passo aos processos da minha pauta. Protocolo 143270/11 é uma prestação de contas, transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Educação e o município de Lindoeste. O valor de R$ 4.644. Há uma única situação que restou impugnada ou apontada pelo segmento técnico e, portanto, ainda que o gasto tenha sido feito regularmente, houve um atraso no repasse e na prestação de contas e, portanto, vota pela regularidade da prestação celebrada entre o município e a Secretaria, mas aplicando multa administrativa à senhora Ivelise Freitas de Souza Arcoverde, responsável pelo repasse, era a secretária, que foi feito bem numa data bem posterior ao período estabelecido no convênio. De modo que esse é o meu voto. Aprovado. Protocolo 195855/12. Uma prestação de contas e transferência voluntária recebida pelo Instituto Agronômico do Paraná, da Fundação Araucária, o valor de R$ 5.540.
objeto a implementação de projetos contemplados no Programa de Apoio à Organização de Eventos Técnicos Científicos. Após a instrução, houve uma complementação de documentos que faltavam, como comprovante de evolução de saldo e extrato de operacionalização do convênio, o que fez remeter ao dispositivo da súmula 8 e, diante das intervenções e conforme essas pareceres e informações, com fundamento no 16.2 da lei complementar e na súmula 8, voto pela regularidade com ressalva em face do encaminhamento extemporâneo de documentos faltantes relativos a essa transferência, exercício 2011, responsabilidade de Florindo Dalberto. Relatório e voto. Considero aprovado. Protocolo 23.1568/12, prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Educação e o município de Alto Piquiri para o exercício 2011, valor R$ 67.735,10, tendo por objeto o transporte de alunos da rede estadual de ensino. Instrução inicial, a DAT foi pela regularidade. Por sua vez, o Ministério Público, através até da intervenção do procurador que está nessa sessão, sugeriu abertura de contraditório para a comprovação das exigências do Código de Trânsito Brasileiro e das resoluções do CONTRAN, que estabelecem determinados requisitos e precauções, prevenções para o transporte escolar. A sugestão ministerial foi deferida, sendo que regularmente citados, os interessados quedaram-se inertes nessa oportunidade de rebater ou de esclarecer a situação. Em instrução conclusiva, a unidade técnica refluiu na sua conclusão, adotando os cuidados do Ministério Público e recomendou a aplicação de multa aos responsáveis, eram dois, o ex-prefeito atual, por desatendimento às comunicações eletrônicas realizadas. Ao final, sustentando que não se pode concluir que houve o cumprimento das regras do Código de Trânsito Brasileiro, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, acompanhou as conclusões técnicas e posicionou-se pela irregularidade das contas e imposição das multas. Em que pesem a opinião da DAT e do Ministério Público, tenho para mim que, nesse caso, as contas comportam aprovação, porque não há notícia nos autos de que as contas possuam vícios materiais. Pelo contrário, os interessados apresentaram o respectivo termo de cumprimento de objetivos, devidamente assinado pela autoridade competente, cuja autenticidade e veracidade não foram desconstituídas pelos argumentos ministeriais, que vieram, ao final, desacompanhados de prova. Muito embora o plano de trabalho contemple a compra de peças, pneus e combustível, bem assim a prestação de serviços mecânicos, o termo de cumprimento de objetivos atesta o transporte dos alunos, razão última do programa de transporte escolar do governo. Em outras palavras, os recursos foram aplicados nos meios necessários à consecução do fim, o que esclarece a não correlação específica entre o plano de trabalho e o termo de cumprimento de objetivos que aponta o Ministério Público. Por outro lado, o laudo de inspeção semestral pretendido pelo agente ministerial de emissão pela autoridade de trânsito escapa ao escopo de análise das prestações de contas perante esta Corte. A esse respeito, inclusive, ao apreciar questão idêntica, acórdão desta Corte, no Pleno, de número 1557/13, de relatoria do conselheiro Fernando Guimarães, em que registra, abre aspas, nesta esteira, acaba ficando o Tribunal de Contas em incômoda
situação, pois recebe documento que atesta uma situação, mas que deveria ser comprovada por outras peças que delineassem de forma mais aprofundada uma atuação estatal, sendo que eventual apenamento acaba recaindo sobre a entidade que recebe recursos, ao passo que a conduta tida como imprópria é de responsabilidade do órgão que efetua os repasses e que deveria realizar sua fiscalização de outra forma. Fecha aspas. Isso porque, segundo o artigo 11 da Resolução Estadual 1422, compete à Secretaria de Estado da Educação o acompanhamento dos serviços prestados, sendo atribuição do núcleo de ensino a emissão do termo de cumprimento dos objetivos. Ora, se o concedente, responsável por acompanhar e fiscalizar o transporte, atesta que o objeto do convênio foi atendido, seria, me parece, insensato exigir do tomador uma comprovação suplementar. De toda sorte, recordo que esta Corte já determinou à Secretaria de Estado da Educação que, em repasses futuros, exija dos municípios signatários do Programa Estadual de Transporte Escolar, como condição de repasse, a apresentação de laudo de inspeção semestral dos veículos destinados à condução de escolares. A preocupação ministerial com a segurança e a qualidade do transporte escolar é louvável. Também o é sua preocupação com o destino dos recursos repassados. Todavia, exigir dos interessados mais do que restou fixado nos regulamentos desta Corte implicaria em ofensa ao devido processo legal, o que não me parece possa ser admitido. Assim, com base no 16.1 da Lei Complementar, voto pela regularidade da prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Educação e o município de Alto Piquiri, exercício 2011, de responsabilidade do senhor Gerson Márcio Negrisoli, prefeito à época. Este é o relatório, já com o voto que submeto à discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o procurador Gabriel Leger. Inicialmente, me preocupa a questão da uniformização de jurisprudência, porque esta mesma Corte, no dia 21 do corrente ano, 21 de janeiro do corrente ano, através do Acórdão 64 de 2014, julgou irregular a prestação de contas apresentadas pelo município de Colorado, desta Corte, desta Câmara. Esta Câmara, neste ano, julgou irregular pela ausência de documentos, dentre os quais os relatórios bimestrais e a documentação dos veículos e condutores, o que demonstra haver uma certa, digamos, entendimentos diversos no âmbito da mesma Câmara. O Acórdão 64, 2014, julgado no dia 21, de relatoria no conselheiro Durval, com os votos dos conselheiros substitutos Jaime Lechinski e Cláudio Canha. Esta foi a composição do quórum. Na ocasião, neste processo, inclusive, eu ressaltei que constava o termo de conclusão dos objetivos, exatamente como consta nesse. Ocorre que neste processo de Alto Piquiri, o termo de conclusão dos objetivos é aquele padrão de que alunos foram transportados. A própria resolução que trata do transporte escolar, a resolução estadual 1422 de 2011, que regulamenta a forma pela qual os municípios irão aplicar esses recursos, estabelece que o pagamento pode ser para seguros, licenças, reformas, e estabelece todas essas peças que podem ser contratadas, né, deixando muito claro que os veículos deverão possuir certificado de registro e que todas as despesas apresentadas deverão guardar compatibilidade com a marca, modelo, ano e veículo da embarcação. É a própria resolução da CED que fixa esta obrigação de que a despesa seja compatível com o veículo utilizado, e eu não questiono
a legitimidade da despesa. As despesas foram apresentadas na peça 33, numa fase de complementação da instrução, onde se demonstra claramente, houve compra de peças, de pneus, de combustível, mas as crianças não foram transportadas no ônibus fantasma com pneus. Elas foram transportadas num determinado ônibus. Não sei se foram transportadas com esse ônibus que foi consertado. E não sei se o ônibus consertado, uma vez consertado, foi de tal maneira eficiente que estivesse pronto para fazer o transporte escolar. Daí o argumento do Ministério Público, e está bastante demonstrado nos autos, que não há correlação entre as peças, os respectivos veículos e os veículos que efetivaram o transporte das crianças. Não se nega em momento algum que o transporte tenha sido prestado, mas eu não posso afirmar que o transporte foi prestado com o ônibus consertado. Então, o primeiro aspecto que me parece é a falta de idoneidade do termo de cumprimento dos objetivos, porque ele é emitido de forma absolutamente descompromissada com os documentos que estão nos autos. O relatório de cumprimento de objetivos é emitido a partir de uma planilha assinada pelos diretores de que os alunos foram transportados. A pessoa que subscreve o termo de cumprimento de objetivos simplesmente verifica se tem o relatório bimestral apresentado pelos diretores e não se digna sequer a olhar no que foi utilizada essa despesa. Portanto, é irregular o processo de prestação de contas. Se cabe a essa corte ou não admoestar a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Educação, para que o transporte das crianças se dê em segurança, isso é um outro fato. Me parece aqui, e isso que eu quero deixar bastante claro, não estou questionando que a despesa não tenha sido executada, mas o termo de cumprimento de objetivo é incompatível com o objeto do objeto da transferência. Evidentemente que conheço também as outras decisões desta Corte que têm recomendado à SED a adoção de providências cabíveis. Tenho notícias de que há uma certa preocupação da SED com esse tema, que foi criado um sistema SIGED que é meramente declaratório, não é impositivo, mas eu tenho notícias também que todo ano morrem pessoas. Ainda em outubro do ano passado morreu uma pessoa que estava sendo transportada em carona num ônibus de transporte escolar. No mínimo, são 10 acidentes de transporte escolar por ano no estado do Paraná. E nós estamos assistindo isso sem fazer nada. Nós precisamos ter uma postura diferenciada. Não digo que a responsabilidade é do prefeito, mas nós temos que chamar a atenção e temos que ter uma postura diferenciada na análise desses recursos. Continua em discussão. A palavra, conselheiro substituto Ives Linhares. Apenas para discutir, essa é uma questão que tem sido bastante debatida, até de uma forma bastante intensa no Tribunal Pleno. Eu tive a oportunidade de olhar o paradigma, o Acórdão 6414, que o ilustre procurador, doutor Gabriel, mencionou, e me parece, doutor Gabriel, que a situação ali, em termos processuais, seria um pouco diferente, porque a DAT, na sua primeira instrução, indicou a ausência de documentos, do relatório bimestral e, inclusive, da identificação dos veículos. Pelo que eu percebi, então, nesse processo lá, desde o início, a DAT era pela irregularidade, foi aberto o contraditório, diante da ausência de documentos, foi confirmado, então, o opinativo da DAT e do Ministério Público através da decisão que Vossa Excelência citou. Nesse caso aqui, pelo que eu pude acompanhar do relatório do conselheiro Ivan, e Vossa Excelência mesmo colocou, teria havido a comprovação de que a despesa efetivamente foi feita em proveito dos determinados veículos. A dúvida seria se esses veículos estariam em condições regulares para o transporte dos alunos. Apenas um esclarecimento. Realmente há uma divergência clássica na instrução de um e de outro processo. Naquele primeiro processo, a instrução da DAT apontou a irregularidade, o Ministério Público corroborou e assim foi apreciado. Nos demais processos, inclusive o citado na jurisprudência invocado pelo eminente relator,
A diferença é que a DAT, num primeiro momento, opina pela regularidade e a suscitação da irregularidade é feita pelo Ministério Público. Essa é a distinção fundamental, porque nesses autos do município de Colorado, que geraram essa jurisprudência, o termo de cumprimento dos objetivos está lá. Está lá o termo de cumprimento de objetivos. Então, se o dogma irrefutável é existir o termo de cumprimento de objetivos, irrelevante é o documento do certificado. A situação jurídica é uma só. No caso, aqui, a exemplo do outro, nós temos, nos dois processos, temos o termo de cumprimento de objetivos apresentados. Neste processo, a instrução, desde o início, pediu os relatórios bimestrais com os quais foram, a partir dos quais se exaurou o termo de cumprimento de objetivo e os certificados de veículo. E esses documentos não apareceram. Essa é a distinção fundamental. No processo em julgamento, ao ser suscitado, o prefeito apressou-se em apresentar todas as notas fiscais. Muito bem, eu tenho notas fiscais de peças e eu continuo tendo um certificado dizendo que alunos foram transportados. A situação jurídica final é a mesma. Só voltando, senhor presidente, retomando a palavra, eu entendo que a situação jurídica pode ser diferente, na medida em que, muito embora o termo seja igual, num caso ou no outro, pode haver elementos que corroborem aquele termo. Então, naquele primeiro caso, como o doutor Gabriel colocou, não havia nenhum elemento indicativo que apontasse pela veracidade, pela materialidade daquele termo. Nesse caso aqui, me parece, pelo relato do conselheiro Ivan, que existem termos, existem notas fiscais indicativas de que as despesas foram feitas para determinados veículos, o que corrobora a veracidade de que aquele dinheiro foi aplicado no transporte escolar. O que talvez o Ministério Público pretenda, e é uma pretensão bastante razoável, é que o tribunal dê um passo além e verifique as condições daqueles veículos. Se isso aí foi... Mas, como bem colocou o doutor Ivan, isso não vem sendo feito dessa forma e a culpa não é do município. Então, me parece que a medida a ser adotada é efetivamente de chamar a atenção da Secretaria de Educação para que passe a exigir esse tipo de documentação. E isso tem sido feito, eu tive a oportunidade de relatar alguns processos, tanto nessa Câmara como no Pleno, propondo, eu sei que o doutor Durval também já propôs medidas no sentido de que a Secretaria passe a observar esses fatos, enfim, que atente para a regularidade justamente para a segurança do transporte. Então, colocada a situação dessa forma, com todo o respeito, eu vou divergir do ilustre procurador, entendendo que, se existem nos autos elementos que corroboram a veracidade do termo de atingimento dos objetivos, muito embora ele seja genérico, ele seja inespecífico, eu acho que nós podemos, mesmo num juízo mais aprofundado de conhecimento, ter como cumprida a obrigação do convênio. Então, eu antecipo já que, em princípio, eu acompanho o voto do relator, atendendo às peculiaridades desse caso. Apenas a palavra, procurador. Não para discutir a situação dos autos, apenas para historiar uma situação. O tribunal, já há pelo menos 2 anos, já emitiu determinações ou recomendações, conforme os acordos, os termos eram variados, para que a sede adotasse providências. Muito bem, o que a sede fez? Ela passou a desobrigar o chefe do núcleo regional a emitir um termo de cumprimento e passou esta obrigação de emitir o termo de cumprimento para uma comissão formada no município. Ela simplesmente afastou a responsabilidade do servidor comissionado intermediário e retransferiu esta obrigação de dar os termos atuais, os termos de cumprimento do objetivo de 2013, são dados por uma comissão de servidores municipais. Então, a solução da sede foi muito prática. Eu afasto a minha responsabilidade na emissão do documento e não preciso mais me preocupar com a condição de segurança do transporte das crianças. Pois bem, uma das muitas utilidades da discussão e do debate por ocasião dos votos é a oportunidade que todo o tribunal, inclusive as inspetorias correlacionadas, tem de, analisando o debate que se faz aqui,
poder orientar também a sua tarefa, não tenho dúvidas, que a inspetoria que fiscaliza a Secretaria de Educação, atenta aos debates do plenário, de cada uma das câmaras e também da composição integral, poderá orientar o seu trabalho e desenvolver aí em cima da preocupação do Ministério Público, me parece extremamente justificável. Mas põe em votação o voto que proferir. Está aprovado. Protocolo 38.9447/12 é uma prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude e o município de Nova Laranjeiras. Valor R$ 30.550 para apoio à estrutura do Conselho Tutelar daquele município, aprimorando as condições de trabalho, implantando e fortalecendo o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Nesse caso, o que aconteceu foi a regularização com documentos que foram juntados posteriormente à tramitação do processo de prestação de contas, e também atestando um cumprimento tardio pelo interessado do que consta da resolução 03/2006 e o atraso na prestação de contas. Sendo assim, voto pela regularidade, com ressalva da prestação de contas, celebrada entre a Secretaria de Estado da Criança e Juventude e o município de Nova Laranjeiras, de responsabilidade do senhor Eugênio Milton Bittencourt, prefeito à época, ante o atraso de 44 dias na prestação e o cumprimento tardio das exigências desta Corte, aplico a multa prevista no artigo 87.1a da nossa lei complementar. É o relatório e voto. Aprovado. Protocolo 30.8408/13, exame de ato de inativação voluntária da servidora Sueli Ivete Chagas, ocupante do cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça. Todas as intervenções são pela legalidade e registro, motivo pelo qual entendo que o ato reveste de legalidade, possibilitando o registro, e esse é o meu voto. Porém, diante do entendimento predominante nesta Câmara, também realço que estou afastando a sanção e fixação de prazo para a apresentação de plano de ação, afastando a multa pelo encaminhamento tardio da aposentadoria e fixando o prazo para a apresentação de plano, como em outros processos, para plano de ação visando evitar novos atrasos, acórdão do ano passado, ou vários acórdãos do final do ano passado. É o voto pela legalidade e registro. Aprovado. Protocolo 18.0371, é uma prestação de contas anual da Câmara Municipal de Ribeirão do Pinhal, referente ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade de Júlio Ricardo Aparecido de Melo Rosa. É uma Câmara que teve orçamento previsto de R$ 1.095.000. Em uma análise inicial, a DCM detectou algumas contrariedades ou irregularidades, como balanço patrimonial divergente do balanço patrimonial publicado, dados relativos ao subsídio de vereador e de presidente da Câmara foram informados de forma equivocada e o contador é nomeado em cargo em comissão em desacordo com o nosso pré-julgado número 6. A Câmara foi intimada e se manifestou. Em nova análise, a DCM, diante do encaminhamento de documentação, bem como de esclarecimentos prestados, opinou pela regularidade das contas, inclusive em relação à nomeação do contador em cargo efetivo. Ministério Público também
adotou esse posicionamento da DCM. De modo que, esclarecidas essa situação, e inclusive o fato de que o contador foi exonerado do cargo comissionado e acabou passando em concurso público e se transformando em servidor efetivo, consideram regularizadas as pendências ou inicialmente irregularidades detectadas, e diante do exposto, com base no artigo 16.2 da Lei Complementar e na súmula 8 desta Corte, voto pela regularidade com ressalva das contas de Ribeirão, da Câmara Municipal de Ribeirão do Pinhal, do exercício 2012, de responsabilidade de Júlio Ricardo Aparecido de Melo Rosa. O relatório com o voto. Aprovado. Protocolo 188607/13 é uma prestação de contas anual da Câmara Municipal de Sertaneja, relativo ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade de Elza Maria Sena de Almeida, uma Câmara que teve orçamento previsto de R$670 mil. Em uma primeira análise, a DCM constatou como restrição à regularidade das contas a falta de publicação de informações de natureza orçamentária e financeira. Sugeriu, então, nesta oportunidade, a aplicação de multa. A Câmara respondeu, se defendeu e, em nova análise, atestou a DCM que as informações requeridas pela nossa lei complementar, ou pela lei complementar 131, foram devidamente divulgadas conforme consulta no site, entendendo regularizado o item. Opinou, então, pela regularidade das contas. O Ministério Público concordou com esta opinião da DCM. Em relação à falta de documentação das informações de natureza orçamentária e financeira, apenas durante a fase instrutória que a Câmara regularizou o item, cumprindo as exigências da nossa Instrução Normativa 58, de aplicação imediata para todos os municípios, nos termos da mesma instrução. Dessa forma, com a aplicação da súmula 8, voto pela regularidade com ressalva das contas da Câmara Municipal de Sertaneja, exercício 2012, de responsabilidade da senhora Elza Maria Sena de Almeida. É o relatório já com o voto. Está aprovado. Protocolo 19.1438/13 é uma prestação de contas anual do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Londrina, exercício 2012, de responsabilidade de Dênio Balarotti, que vem a ser o superintendente do fundo no período. O orçamento para este fundo no ano de 2012 foi de R$104.078.000. A instrução da DCM apontou uma restrição à regularidade das contas. Constatou-se divergência entre o saldo contábil da conta Provisões Matemáticas Previdenciárias, apurado pelo SIM-AM, e o montante da provisão matemática apresentado no laudo de avaliação atuarial. Chamado para o contraditório, o fundo apresentou esclarecimentos, argumentou que a discrepância apontada se refere ao fato de que, em dezembro de 2012, a entidade contabilizou as provisões matemáticas previdenciárias, considerando o cálculo atuarial elaborado com os dados de 31 de dezembro de 2012, para vigorar no exercício de 2013, enquanto que, na prestação de contas anual de 2012, o cálculo atuarial apresentado foi elaborado com dados de 30 de dezembro de 2011, para vigorar, evidentemente, no ano de 2012. A unidade técnica, em nova análise, verificou que, de fato, ao analisar o anexo 1 da avaliação atuarial, assinada pelo atuário responsável, foi possível confirmar
que o valor da provisão matemática previdenciária de R$ 161.326.717,54 corresponde ao valor apurado no parecer atuarial elaborado com data base de 12 de 2012, ou dezembro de 2012. Deste modo, opinou pela regularidade das contas. E foi assim também o juízo do Ministério Público. De modo que, já feito o relatório, passando ato contínuo ao voto, acolho os opinativos uniformes tanto da DCM, ou melhor, da DCM e Ministério Público, votando pela regularidade das contas do Fundo Previdenciário Social dos Servidores Municipais de Londrina, exercício 2012, de responsabilidade de Dênio Balarotti. É o relatório com o voto. Aprovado. Protocolo 198998 é uma prestação de contas anual da Câmara Municipal de Miraselva, referente ao exercício 2012, de responsabilidade de Claudenir Pelaquim. O orçamento para esta Câmara Municipal e para o ano indicado foi de R$ 283 mil. Uma análise preliminar, a DCM constatou ausência de divulgação de informações de natureza, publicação e divulgação de informações de natureza orçamentária e financeira, ausência de encaminhamento dos atos atinentes à atualização dos agentes públicos e dos servidores, além de não constar informação quanto aos valores dos subsídios percebidos pelo presidente da Câmara e seus vereadores. O relatório ou parecer do controle interno foi assinado por controlador não cadastrado junto a esta Corte. Devidamente intimada, a Câmara, representada pelo seu presidente, apresentou manifestação, que foi protocolado e encaminhado cópia de resolução da Câmara, bem como de lei municipal e do relatório de controle interno, assinado pelo controlador que deixou o cargo. Ao final, esclareceu ainda que, quanto à falta de publicação e divulgação de informações orçamentárias, que adota a publicação em conjunto com o Executivo. Em nova análise, a DCM, diante do encaminhamento da documentação, bem como do esclarecimento, considerou sanadas as irregularidades e apurou que não há nenhuma desconformidade quanto à publicação das informações, opinando, ao fim, pela regularidade, no que foi acompanhada pelo Ministério Público. De modo, senhor presidente, que com este relatório apenas faço incidir, diante da regularização a posteriori, a súmula 8, para votar pela regularidade com ressalva das contas, em face do encaminhamento a posteriori de documentação exigida pela nossa Instrução Normativa 85, da Câmara de Miraselva, no exercício 2012, de responsabilidade de Claudenir Pelaquim. É o relatório e o voto. Aprovado. E, por fim, o protocolo 197568 é uma prestação de contas, a prestação de contas do município, agora do Poder Executivo de Miraselva, exercício 2012, de responsabilidade de João Marcos Ferrer, que vem a ser o prefeito. O orçamento para o período deste município foi previsto na lei orçamentária em R$ 8.649.332,57. Diretoria de Contas Municipais, numa análise inicial, detectou 4 pontos que passíveis de serem consideradas irregularidades. Primeiro, ato que fixou a remuneração do prefeito e do vice foi vinculado ao reajuste da inflação. Segundo, a ausência de encaminhamento dos atos atinentes à atualização do subsídio dos agentes políticos e dos servidores. Terceiro, o relatório e o parecer do controle interno estão assinados por contador não cadastrado junto a este tribunal. E quarto, não foi encaminhado parecer do Conselho do Fundeb tratando sobre as contas do exercício.
interessado apresentou manifestação, se defendeu, nova instrução à DCM, entendeu que as restrições inicialmente apontadas foram sonadas por ocasião do contraditório. Por esse motivo, foi pela regularidade. O Ministério Público opinou pela emissão de parecer prévio pela regularidade, com base no que relatou e apresentou a DCM. Em atendimento ao escopo delimitado pela instrução normativa, a diretoria e o Ministério Público, como já falei, foram pela regularidade. No entanto, em relação ao encaminhamento tardio do parecer do Conselho do Fundeb, da legislação pertinente à revisão dos subsídios dos agentes políticos e servidores, bem como da correção em relação à assinatura do relatório e parecer do controle interno, entendo que os referidos itens devem permanecer como ressalva nos termos do que dispõe a súmula 8. E esse é o meu voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade, com ressalva, em face da regularização a posteriori das situações que já indiquei, do município de Miraselva, referente ao exercício financeiro de 2012, responsabilidade do prefeito municipal, o senhor João Marcos Ferrer. É o relatório já com o voto aprovado. Estes eram os processos que constavam da minha pauta e, de modo que, então, passo a palavra para que o conselheiro substituto Jaime Tadeu Lichinsky possa relatar os processos da sua responsabilidade. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, antes do relato da pauta, gostaria de fazer comunicações do gabinete do ilustre conselheiro Fernando Guimarães, quem tenho a honra de substituir nessa sessão. Comunicações essas que deveria ter feito no início da sessão, mas deixei passar por um lapso. São elas são sobrestamentos nos processos 2497-104, é um ato de inativação, 240914, admissão de pessoal, 38347908, também ato de inativação, 84241213 é uma admissão complementar, e por último 23247410 é uma transferência, trata-se nesse caso aqui de uma prorrogação do sobrestamento. Passo ao relato da pauta. Eu tenho inicialmente protocolado 102.948/99, estava adiado na minha pauta, são prestação de contas do exercício de 1998 do Executivo do município de Francisco Beltrão e também do Legislativo e ainda da Fundação Faculdade de Ciências Humanas, FACIBEL. A DCM se manifestou derradeiramente pela irregularidade das contas, tanto da Prefeitura como do município, do Legislativo, e pela regularidade das contas da FACIBEL. O Ministério Público acompanha. Com relação às contas do Poder Executivo, a diretoria, em última análise, afirma que a irregularidade das contas tem fundamento em razão dos apontamentos efetuados no relatório de auditoria 004 de 2006, protocolado 46576805. Ocorre que na última análise da DCM, instrução número 560.00, peça 9, sua análise havia sido pela regularidade das contas, sem qualquer ressalva à gestão do responsável. Nessa ótica, fica evidente que os fatos descritos pelo relatório de auditoria não tiveram qualquer impacto na gestão orçamentária e financeira das contas do Executivo
no exercício de 98. Ao contrário, como se pode observar dos pareceres 125.430/98 e 226.480/3, que tratam das prestações de contas dos exercícios de 97 e 98, as contas do gestor foram julgadas regulares. Ademais, com relação à aprovação do relatório de auditoria 004/6, transformado na tomada de contas 48531607, ambos de minha relatoria, sendo que esta última já se encontra inscrita em pauta de julgamento. Os apontamentos efetuados pela unidade técnica quanto a pagamentos irregulares e devolução de recursos ainda não foram determinados pela Casa. É bem verdade que o relatório foi aprovado, sendo reconhecida a existência de irregularidades e falhas formais em determinados atos praticados pela administração. Contudo, por se tratar de auditoria de atos realizados entre 95 e 2005, não há como se afirmar que a responsabilidade recaia exclusivamente na gestão sob análise, ou que delas irão incidir determinação de devolução de recursos. Por fim, entendo que transportar as inconformidades averiguadas e julgadas em outro processo, sem que tenha havido contraditória e ampla defesa, pode acarretar, além de nulidade processual, a incidência do non bis in idem, que consiste na proibição de uma pessoa ou agente ser punido pelo mesmo fato mais de uma vez, na mesma esfera de atribuição. Por essas razões, deixo de considerar os apontamentos efetuados em sede de relatório de auditoria e me manifesto por acompanhar a instrução 560.00 da DCM, que opinou pela regularidade das contas sem qualquer ressalva. Com relação às contas do Poder Legislativo, verifico que a última manifestação de mérito da DCM consta na inscrição 560.00, que opinou pela irregularidade em face da realização de despesas com, entre outras, da realização com despesas com publicidade impróprias, com ausência de interesse público e vícios em procedimento licitatório. Quanto às despesas com publicidade, que a DCM diz serem de cunho que caracterizam promoção pessoal e falta de interesse público, diz a unidade que verificou a existência de despesas com publicidade em emissoras de rádio e jornais, contratação de empresas de divulgação de atos do Legislativo, aquisição de flores e placas de homenagem. Destaca que as despesas com publicidade tratam de veiculação de trabalho legislativo, cujas matérias foram consideradas como promoção pessoal dos legisladores, o que estaria ferindo o artigo 37 da Constituição Federal. E que os gastos com flores seriam despesas impróprias. Em sua defesa, o senhor Jair Link, então presidente da Câmara, afirma que, por se tratar de município do interior, com população predominantemente agrícola na época, residente longe dos grandes centros urbanos, o rádio era a única forma de informação de muitos munícipes e que a difusão dos atos do Legislativo tinha que ser disseminada por diversas rádios em função do seu alcance e transmissão, sendo cada uma atingia uma parte do município. Ao passo disso, a Câmara havia implantado naquele exercício um programa chamado Comunidade em Debate, um espaço destinado às agremiações representativas que, após as sessões, fazia uso da tribuna para expor soluções, problemas, sugestões e críticas, sendo tudo transmitido via rádio. Quanto aos gastos com flores e arranjos, informa o gestor que eram gastos destinados a eventos da Câmara ou a homenagem póstumas, sempre realizada em nome da Câmara Municipal. De fato, as questões dos gastos com publicidade e propaganda foram um assunto polêmico e tormentoso na história desta corte, tanto são os procedimentos que envolveram a matéria. Ponto final do tema somente foi dado por ocasião da lavratura do pré-julgado número 2 de 2006 dessa casa, que lhe delimitou pontualmente a questão e deu um norte seguro ao julgamento das contas e as atuações dos gestores públicos. Tal pré-julgado
cujo relator foi o ilustre conselheiro Nestor Batista, afirmou, né, a possibilidade de publicidade na radiodifusão, englobando despesas com transmissões de sessão, divulgação e transmissão de audiências públicas, mensagens alusivas a eventos, serviços, campanhas, programas e homenagem a personalidades, tendo como parâmetros a serem atendidos o planejamento orçamentário e financeiro da entidade, como também expressos delimitados objetivamente na LDO e na lei orçamentária, observando seus princípios constitucionais do artigo 37, não podendo caracterizar por moção pessoal, etc. Analisando detidamente os elementos que compõem a presente prestação de contas, observo que, embora a unidade afirme que as matérias de divulgação tinham cunho de promoção pessoal, não foram localizadas nos autos documentos que pudessem comprovar tal afirmação. Observa-se ainda que as referidas divulgações foram disseminadas por diversos veículos de radiodifusão, sendo as notas de despesas que apontam como objeto publicação sobre matérias administrativas, divulgação de trabalho do Legislativo e publicações sobre sessões extraordinárias. Por fim, destaco que o valor total das despesas no exercício foi de R$ 28.000, o que não me parece extrapolar qualquer parâmetro de bom senso. Quanto aos gastos apontados como impróprios, verifico que atingiram um total de R$ 385, são gastos com flores, etc., que também estão, no meu entender, dentro da razoabilidade, tendo em vista que homenagens e eventos públicos estão entre as eventuais funções de uma Câmara de Vereadores. Diante disso, entendo também que o item possa ser convertido em ressalva. Quanto a outra irregularidade que diz respeito a vício em procedimento licitatório, verifico que os apontamentos da unidade ao convite 02 de 97, cujo objeto era a aquisição de cadeiras, sendo que das várias empresas concorrentes, somente 2 foram habilitadas. Na oportunidade, a unidade destacou que 2 empresas habilitadas provavelmente faziam parte do mesmo grupo econômico ou eram diretamente ligadas, tendo em vista que os sobrenomes dos sócios eram os mesmos. Ao final, aponto que o objeto da licitação foi dividido igualmente entre os participantes, já que o preço apresentado pelos produtos foi o mesmo. A unidade afirma, então, que a administração deveria ter aplicado o disposto no parágrafo 2º do artigo 45 da Lei 866 de 93, que reza que nos casos de empate entre propostas, a classificação se fará mediante sorteio. Primeiramente, fica evidente que o certame teve mais empresas interessadas, porém, entre problemas de documentação, só 2 foram habilitadas. Destas 2 empresas, conforme contrato social, alguns sócios possuem o mesmo sobrenome, fato que poderia evidenciar conluio entre os proponentes com vistas a fraudar o caráter competitivo do certame, conforme conduta tipificada no artigo 90 da 8666 de 93. Entretanto, para que tal crime restasse configurado, seria necessário que a intenção do agente fraudador fosse configurada, ou seja, frustração do caráter competitivo do certame mediante conluio teria que ser concretizada pelo objetivo final dos agentes, qual seja, o ajuste para elevar os preços oferecidos e, com êxito,
no certame obter um lucro maior e fora do preço praticado no mercado. A fraude do certame, o conluio dos proponentes, somente se configura com o atingimento do resultado. E, neste caso, observando a documentação processual, verificamos que os preços oferecidos foram condizentes com os praticados pelo mercado na época e pela própria divisão no fornecimento dos produtos. Não vejo que houve intenção de se frustrar o caráter competitivo do certame. Quanto à aplicação do parágrafo 2º do artigo 45, ou seja, do sorteio, entendo que uma conciliação entre as partes pela divisão no fornecimento dos produtos, sem que isso se configure uma burla ao processo licitatório. O sorteio seria a solução aplicada caso não houvesse um consenso entre os proponentes. Neste caso, como o preço foi idêntico e houve concordância das partes, não vejo que o procedimento trouxe prejuízo à administração, ou mesmo tenha viciado o certame, razão pela qual proponho a regularidade nesse item. De todo o exposto, proponho que o parecer prévio recomende o julgamento pela regularidade das contas do Executivo, de responsabilidade do senhor Guiomar Jesus Lopes, que sejam julgadas regulares as contas do Legislativo, de responsabilidade do senhor Jair Link, ressalvando, entretanto, a falta de formalização adequada na realização de despesas com publicidade daquela entidade. E ainda que a Corte julgue regulares as contas prestadas pela Faculdade de Ciências Humanas relativas ao exercício de 98. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão a proposta do conselheiro substituto Jaime Lichinski. Em votação. Aprovado. Por último, senhor presidente, protocolado 45892111, o processo de admissão de pessoal por meio de teste seletivo da Universidade Estadual de Maringá para a contratação de docentes por prazo determinado. A DICAP e também o Ministério Público se manifestaram pela legalidade de registro de três das contratações, de Leonardo Casimiro Barbosa, Laurindo Panucci Filho e Margui Neumann Gonçalves, e pela negativa de registro das contratações de Caroline Zinardo Gomes dos Santos e Cíntia Miua Maruyama, por entenderem a DICAP e o Ministério Público que tais admissões estariam ferindo a Lei Complementar 108 de 2005. Pela qual a contratação de professores se dará para suprir a falta de docentes. Ocorre, senhor presidente, que é exatamente essa situação que se afigura no presente caso. Ocorre que essas duas contratações que se propõe a negativa, essas duas admissões, né, elas já eram substituição de substitutos. Os dois professores que foram substituídos nesse caso já eram de teste seletivo anterior e que haviam substituído outros professores em situação outra. Ocorre que esse procedimento não poderia se repetir, devendo haver para o caso concurso público. Ocorre que aqui estamos naquela situação já analisada centenas de vezes nesse tribunal, que é a falta de autorização governamental para a realização de tais concursos. Então, senhor presidente, levando em conta o que tem decidido sempre o tribunal,
contrariando os pareceres, contrariando parcialmente, né, pela legalidade e registro de todas as admissões. É a proposta. Eu vou pedir vistas do processo. Senhor presidente, era o que constava na pauta e agradeço a atenção de todos. Agradeço, Vossa Excelência, e, ato contínuo, passo a palavra ao conselheiro substituto Ivens Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com as prestações de contas municipais. Processo 123.217.09 são as contas da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, que teve como responsáveis durante o exercício de 2008 o senhor Gilberto Clemente de Souza e a senhora Cláudia Eliane Sanches Benvenho. A DCM inicialmente havia apontado 3 irregularidades. Na sequência, ela converteu uma delas em ressalva e, ao final da instrução, manteve essas 2 como motivo de irregularidade. São elas a omissão de conta, aliás, inconsistência injustificada nos saldos em relação à posição apresentada em extratos de instituições bancárias e informação incorreta de valores devidos ao INSS, ocasionando a contribuição ao menor. O Ministério Público acompanha. Senhor presidente, inicialmente eu acompanho a DCM quanto à irregularidade referente a inconsistências nos saldos informados no sistema e o constante do extrato bancário. É a situação clássica em que o valor informado no sistema não bate com o extrato. Eu insisti para que a DCM apontasse se teria havido dano ao erário ou não. Entretanto, a informação que consta dos autos é que não é possível fazer essa aferição, muito embora haja uma diferença entre o valor informado e o do sistema de aproximadamente R$8.000, isso, no entender da DCM, não seria por si só indicativo de dano. Por esse motivo, eu apenas aponto irregularidade e aplicação da multa, no caso é a multa do artigo 87, inciso 3º, parágrafo 4º, da nossa lei complementar. A outra irregularidade diz respeito à omissão de conta corrente, entretanto isso foi devidamente esclarecido que seria uma conta utilizada para folha de pagamento e que ela foi, na sequência, devidamente alimentada no sistema. Então acompanho também nesse ponto a DCM pela conversão do item em ressalva. A segunda irregularidade apontada pela DCM seria impropriedade nas informações de contribuições ao INSS constantes do sistema. A minha grande questão, senhor presidente, foi se essa inconsistência implicou num recolhimento a menor de contribuição. E, nesse caso, a informação da DCM, similar à anterior, foi de que não há como concluir se houve contribuição a menor e qual seria o valor que deixou de ser recolhido. Nesse caso, senhor presidente, com todo o respeito à unidade técnica, eu entendo que não é possível nós apontarmos como irregularidade uma mera má alimentação do sistema no entender da diretoria. Me parece que aí o que se está em xeque realmente é verificar se houve ou não o atendimento às normas previdenciárias. E isso não há qualquer observação da unidade técnica nesse sentido, apenas de que teria havido uma alimentação equivocada no sistema. Então eu converto essa última irregularidade em ressalva. Então, resumindo, senhor presidente, o meu voto, acompanhando em parte as manifestações, é pela irregularidade das contas, em virtude de inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias, a imputação da multa do artigo 87, inciso 3º, parágrafo 4º da nossa lei orgânica a cada um dos gestores, e pela conversão em ressalva das outras irregularidades apontadas. É o voto, senhor presidente. Está em discussão o voto do conselheiro. Procurador Gabriel. Diante da tipificação das irregularidades apontadas aqui, eu vou apenas pensar em voz alta se não seria o caso de incluir-se o contador no polo passivo, aplicar-se a ele essas multas. Porque me parece que, evidentemente, é apenas uma sugestão para pensarmos adiante. Mas esse tipo de irregularidades aqui, o gestor não cabe a ele as providências corretivas saneadoras, a não ser determinar que o contador adote as providências. Né? E me parece aqui que há uma preocupação, talvez, que nós tenhamos que ter em mente para expedientes futuros, até porque me parece que está em debate aqui no pleno o escopo
do exercício subsequente, que quando houver impropriedades de aspecto meramente contábil, formal, de se chamar aos autos também o contador. Porque aqui me parece que é a típica situação onde o contador deve ser chamado a prestar os esclarecimentos por falhas típicas da sua atuação profissional. Senhor presidente, eu apenas para responder a colocação do Dr. Gabriel, evidentemente que são elas pertinentes. Agora, a minha indagação nesse caso aqui até é um pouco mais abrangente, porque nós temos aqui um valor informado no sistema de R$ 55.948 e um valor constante no extrato de R$ 62.434. Então, haveria aqui uma diferença. E aí surge sempre aquela dúvida, é um erro formal ou é uma contabilidade paralela que foi feita no município? E, infelizmente, a unidade técnica não dispõe de elementos para aferir. Então, na dúvida, é evidente que seria possível o chamamento do contador. Eu entendo, entretanto, que nesse caso aqui já está em julgamento, não seria o caso, mas é evidente que fica a preocupação maior de nós tentarmos uma aferição mais concreta da natureza dessa irregularidade. Se é um mero erro formal de preenchimento pelo contador ou se isso esconde uma outra irregularidade que eu insisto, infelizmente nós não dispomos de informações técnicas para poder chegarmos a uma conclusão. Esse é o motivo, senhor presidente e ilustre procurador, pelo qual eu entendo que a imputação da forma como está colocada deve ser dirigida aos próprios gestores. Só apenas um detalhe, existe alguma determinação final de adoção para que em prestações futuras se eliminem essas impropriedades? Veja, doutor Gabriel, eu entendo com todo respeito que estaria implícito, né? Senão nós vamos continuar desaprovando as contas, né? Eu acho que, me parece que seria... me perdoe a interrupção, é que me parece que fica a ressalva, aplica-se a multa ao gestor, né? Mas nós teremos nos exercícios subsequentes inconsistências passadas em que talvez tenha alguma dificuldade no encontro de valores. Veja, eu estou colocando aqui como irregularidade, doutor Gabriel, e eu veria dificuldade, porque se eu colocar uma determinação aqui, obrigatoriamente eu teria que verificar o cumprimento da determinação nesse processo. E eu teria dificuldade justamente por se referir a exercícios subsequentes. Então, me parece que o mais razoável seria manter a irregularidade e deixar, vamos dizer assim, a obrigação implícita, talvez até quase explícita, pode-se dizer, de que sejam sanadas essa irregularidade, sob pena de irregularidade nos exercícios subsequentes. Mas eu agradeço a lembrança de Vossa Excelência de qualquer jeito. Dando continuidade... desculpa. Não, já entendi. Sobre o mesmo processo? Não. É assim. Lembrando que talvez uma oportunidade de se considerar essas ponderações do Ministério Público, que foram evidentemente acatadas por Vossa Excelência, seja na emissão da instrução normativa para a prestação de contas dos municípios, onde se faz com antecedência, com alguma previsibilidade, esse tipo de injunção. Então, põe em votação, está aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Eu agradeço, senhor presidente, dando continuidade ao processo 182.205.10, são as contas do município de Terra Rica. Senhor presidente, Pilar. Com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar vistas desse protocolado. Vistas solicitadas e deferidas. Continuar, conselheiro. Dando continuidade, o processo seguinte é o 189.102.10, são as contas do Fundo de Previdência Social Municipal de Terra Rica, exercício de 2009, de responsabilidade do senhor Luiz Augusto Lorga Vieira. A Diretoria de Contas Municipais havia manifestado pela regularidade, o Ministério Público apontou diversas irregularidades, inclusive abrangendo a própria plano de contas, que teria servido de base à análise pela unidade técnica, além de considerações referentes à taxa de administração e ao prejulgado número 6. Após diversos esclarecimentos da Diretoria de Contas Municipais e sucessivos contraditórios, a última conclusão
da Diretoria de Contas Municipais é de que há irregularidades referentes à ofensa ao pré-julgado número 6, mas que, entretanto, como elas não fizeram parte do escopo, não poderiam justificar a irregularidade das contas. Diversamente, o Ministério Público entende irregulares as contas, tendo havido uma impropriedade quanto à terceirização de serviços contábeis e acúmulo de cargos de contador pelo senhor Odálio Antônio da Silva, em expressa afronta a diversos preceitos constitucionais. Inicialmente, senhor presidente, eu lembro quanto à preliminar da DCM de não conhecimento por não fazer parte do escopo. Essa matéria já foi debatida nesta Câmara, o Acórdão 52-44-13, em que foram afastados estes óbices. Partindo ao mérito, senhor presidente, houve efetivamente a terceirização de serviços contábeis. O gestor esclareceu ter sido feita uma licitação na modalidade de convite, número 1/2009, e que sagrou-se vencedora a empresa Ascomp, Assessoria de Contabilidade Pública Limitada, cujo representante é o senhor Odálio Antônio da Silva, com prazo de vigência de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, no valor de R$ 65 mil, que daria um montante aproximado de R$ 2.700 por mês, considerando então a divisão por 24 meses. Senhor presidente, eu analisei essas contas. Na verdade, a defesa da entidade diz que não havia estrutura no fundo, justamente para ter desse serviço de contador, não havia o cargo de contador, e eu entendo que eventual alteração dessa estrutura teria que passar necessariamente pelo crivo do prefeito, que é o chefe do Poder Executivo. E ainda há a indicação de que essa contratação, essa modalidade de contratação, na verdade, simplesmente foi repetida em relação aos exercícios anteriores. Eu entendo, então, que nesse caso, eu não vejo, muito embora haja a infração ao nosso pré-julgado, considerando as peculiaridades. Não estamos falando de uma prefeitura, mas sim de um fundo de previdência. Eu entendo que, dadas as limitações, não se poderia, talvez isoladamente, impor ao gestor essa obrigação e, por via de consequência, não seria o caso disso servir de fundamento para a irregularidade das contas. Eu proponho, entretanto, ainda que com a conversão em ressalva, a imputação de uma multa pelo efetivo descumprimento do pré-julgado. Há a indicação, senhor presidente, de um acórdão 5244/2013, em que teria havido, indicado pela defesa, com relação à terceirização de serviços contábeis. A situação nesse outro caso era um pouco diferente, porque lá teria havido o saneamento completo da irregularidade pela adoção do concurso público para provimento do cargo. Não é o caso desses autos, em que não se tem essa notícia. Por esse motivo, então, eu mantenho a ressalva e a imputação da multa. Com relação ao controle interno, que também é outra irregularidade apontada, na verdade ele foi exercido durante esse exercício pelo senhor José Roberto Perico, que era servidor efetivo do município. E, de acordo com a orientação desta Corte, mais especificamente no Acórdão 921/07, não haveria impedimento de que ele, como servidor do Poder Executivo, fosse responsável pelo controle interno do Fundo de Previdência. A ressalva apontada seria, então, em virtude da ausência do ato de designação do servidor. Entretanto, eu acho que essa designação está devidamente caracterizada por ele ter efetivamente subscrito os relatórios do controle interno que integraram a prestação de contas. Então, resumindo, senhor presidente, o meu voto é pela regularidade das contas, ressalvando a contratação de serviços de contabilidade em ofensa ao pré-julgado número 6, bem como a ausência da apresentação do ato de nomeação do controlador interno e imputação da multa do artigo 87, inciso 4G, da nossa Lei Complementar 113 de 2005, ao senhor Luiz Augusto Lorga Vieira, que é o responsável por essas contas. É o voto, senhor presidente. Está em discussão, o voto em votação. Peço a palavra, senhor.
para discutir o membro do Ministério Público. Apenas eu gostaria de destacar que nós estamos tratando aqui de um fundo de previdência, não exatamente uma autarquia, mas de um fundo vinculado ao próprio Executivo, que não se verifica razão para que haja esta contratação do contador, uma vez que o próprio contador municipal deve estar habilitado a prestar as contas tanto do Executivo quanto de todos os fundos especiais que o Executivo tenha, inclusive do Fundo de Previdência. No caso aqui, chama a atenção a contratação de uma empresa, né, de titularidade do senhor Odálio, e o senhor Odálio que se apresenta como contador responsável técnico por essas contas, também é o contador de Itaúna do Sul. Lembro que na sessão do início desse ano, mais exatamente na sessão do dia 28 de janeiro, em acórdão de relatoria do conselheiro Ivan Leles Bonilha, acórdão 136 de 2014, esta Câmara julgou irregular situação idêntica, onde o contador da Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco era contratado, mas servidor de outra administração municipal, também contratado por meio de uma empresa, na ocasião, pela Prisma Assessoria Contábil. A situação é idêntica dos autos e, em homenagem à uniformização de entendimentos desta Câmara, o Ministério Público propugna pela irregularidade das contas em exame. Pode falar, Vossa Excelência. Apenas, talvez eu tenha que me socorrer do ilustre procurador, mas pelo que eu entendo aqui, ele foi indicado, o contador, ele foi indicado como responsável por outra Câmara, não na condição de servidor, mas de prestador de serviço, como titular da empresa que presta serviços àquela outra. Então não seria, no meu entender, um caso de acúmulo indevido de cargos. É uma empresa que ele tem e que, num aspecto formal de alimentação do nosso sistema, ele é indicado como responsável pela contabilidade. E exatamente, doutor Gabriel, por esse motivo dele não haver necessidade dessa contratação, é que está sendo imputada a ressalva e a aplicação da multa contra o gestor. Então esses seriam os esclarecimentos, né? Não é um caso de acúmulo de cargos, ele não ocupa um cargo efetivo, me parece que ele é prestador de serviços a várias entidades. Eu escutei atentamente, evidentemente, o relato de Vossa Excelência, bem como a intervenção do membro do Ministério Público. O caso que o procurador traz, recente, o contador era funcionário do município de Castelo Branco, é funcionário, ou era do município de Castelo Branco, e teria um contrato que, de alguma forma, seria conflitante, um contrato com outro município, que, de alguma forma, seria conflitante com as suas funções de contador de Castelo Branco. E me parece que é o mesmo caso aqui, mas não se tratando da mesma pessoa, ou da mesmo município, porque aqui o município que contrata, o município de Terra Rica é que contrata o contador. O contador, na verdade, é funcionário da Prefeitura de Itaúna, é isso? Se não me falha a memória. Eu acho que caberia, na prestação de contas do município de Itaúna, agravar essa situação. Porque é lá que estaria tendo a falta funcional ou a proibição. Itaúna não poderia ou não deveria permitir que um funcionário seu mantivesse uma relação comercial, profissional com outro município. Me parece que seria o caso aqui, talvez, de nesse processo oficiar a prestação de contas do município de Itaúna, apontando essa provável, possível conflito de atribuições do contador, não? Senhor presidente, pelo que eu verifico aqui do parecer ministerial 12.440.13, na peça 14, a indicação é de que ele é contador da entidade infígrima, o senhor Odálio Antônio da Silva, possui outros 5 vínculos, de acordo com as informações prestadas pela própria DCM. Eu não tenho a informação de que se esses vínculos são vínculos contratuais, como prestador de serviço, ou se ele é efetivamente funcionário de alguma dessas prefeituras. Então, senhor presidente, para dirimir essa dúvida, se não houver oposição, eu solicito adiamento para tirar essa dúvida aqui. Teria curiosidade, antes de deferir o pedido de adiamento de Vossa Excelência, de ouvir o procurador.
O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que a Constituição veda não apenas o acúmulo de cargo, mas também o acúmulo de funções. E a função técnica ela é inegável. Mas, efetivamente, acho que há que se perquirir melhor qual é o vínculo que o senhor Odálio tem com os diversos municípios perante os quais ele se apresenta perante esta corte como responsável técnico. Ele é responsável técnico de várias entidades, e aí realmente talvez há que se aferir, e até talvez num expediente próprio a gente apurar alguma responsabilidade. Agora, talvez seria importante, já que a vista foi pedida, o adiamento do julgamento foi solicitado, talvez seria interessante refletir sobre o alerta ao gestor de que, tratando-se de um fundo e não de uma autarquia, a contabilidade pode ser executada pelo próprio contador do município. De qualquer modo, está adiado o processo. Vossa Excelência continua com a palavra. O processo seguinte, 101.75702, trata da prestação de contas de Terra Roxa do distante exercício de 2001. Ela inclui as contas do Poder Executivo, Legislativo, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, Previdência Social dos Servidores Públicos, enfim, são 6 entidades que estão aqui englobadas. Na verdade, houve uma decisão primeira pelo Acórdão 21.2207, do ano de 2007, que foi anulada, então foi por falta, ausência de motivação à época, e foi retomada a instrução do processo. Basicamente, senhor presidente, as contas, os pareceres são uniformes pela irregularidade das contas do Executivo, irregularidade com ressalva das demais entidades. Eu vou meter inicialmente ao Poder Executivo. As irregularidades apontadas são: quadro de pessoal acostado ao processo com existência de um excessivo número de cargos em comissão, sendo que muitos deles não se amoldam às normas constitucionais. Segunda irregularidade, existência de despesas com publicidade com caráter de promoção pessoal, em violação às normas constitucionais. E ainda a existência de casas cedidas a servidores para fins residenciais. A ADCM propõe, inclusive, a instauração de uma auditoria. Senhor presidente, na verdade, eu vou corroborar integralmente as irregularidades apontadas pela DCM, também confirmadas pelo Ministério Público. Na verdade, existe a comprovação de despesas com publicidade de caráter de promoção pessoal. Aqui é uma situação particular em que, com o pagamento de uma publicidade oficial, referentes a editais, enfim, anúncios oficiais, os jornais estampavam notícias sempre bastante favoráveis, exaltando a figura do prefeito municipal à época. Há diversos extratos aqui trazidos pela DCM a esse respeito que não deixam dúvida efetivamente de uma tendência do jornal, dos jornais, efetivamente, em apresentarem uma imagem bastante positiva de promoção do prefeito. Eu entendo, entretanto, que a cobrança desses valores, passados aí quase 12 anos, mostra-se prejudicada, não apenas pelo tempo, mas também pelo fato de que há notas fiscais que indicam despesas oficiais. Então seria muito difícil separar o que efetivamente corresponde a uma despesa legítima daquilo que teria sido um pagamento por um serviço extra de promoção pessoal do gestor. Outra irregularidade diz respeito à cessão de moradias populares para fins residenciais de servidores e famílias. Na verdade, ainda que não tenha se originado no exercício que horas discutimos, há evidentemente uma omissão e uma conivência do gestor em ter perpetuado essa situação. Eu entendo que a situação deve ser objeto de uma recomendação, inclusive à atual administração, no sentido de que, na hipótese de ainda persistir essa situação de irregularidade, que adote as medidas para o seu saneamento.
há ainda a indicação de um número excessivo de funções comissionadas, na verdade são 83 cargos em comissão, e a própria nomenclatura de boa parte delas indica não se amoldar à figura constitucional de assessoria, chefia e direção. São os casos de encargo de almoxarifado, assistente administrativo, coordenador de vaca mecânica, etc. Então, são essas as irregularidades que, no meu entender, justificam a recomendação da desaprovação das contas. Eu ainda consigno, senhor presidente, algumas ressalvas. Provimento de cargo de contador do município por servidor comissionado, isso lá em 2002, não instituição de contribuição de melhoria, divergência nos resultados nominal e primário, subvenção social à Associação dos Servidores Públicos do município de Terra Roxa, ainda inconsistências na lei que elegeu o órgão oficial de divulgação do município, ausência de previsão na lei orçamentária de reserva de contingência, registro da receita de alienação em desacordo com os preceitos da lei 4.320, saldo negativo de uma determinada conta corrente, contratação de pessoal em caráter permanente por convite, não atendimento ao prazo estipulado pela lei orgânica do município para o ato fixatório dos subsídios dos agentes políticos. E ainda, ausência de análise mensal dos demonstrativos de gastos pelo Conselho de Acompanhamento do Fundeb. Então, esses são os motivos que levam à recomendação de irregularidade das contas do Poder Executivo com a respectiva indicação de ressalvas. Nós demais, senhor presidente, eu, pedindo autorização de Vossa Excelência, eu vou apenas nominar as ressalvas que são consignadas, haja vista que os pareceres são uniformes nesse sentido. Então, com relação ao Poder Legislativo Municipal, as ressalvas mantidas dizem respeito à extrapolação do prazo para a publicação do relatório de gestão fiscal, inconsistência entre o saldo de extrato bancário e demonstrativo de uma conta bancária, baixa dependência da conciliação bancária por documento diferente do constante no respectivo demonstrativo, não atendimento ao prazo da lei orgânica do município para o ato fixatório dos subsídios dos vereadores. Com relação ao Fundo de Assistência Social, a ressalva diz respeito ao déficit de execução orçamentária. Com relação ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, as ressalvas diz respeito à ausência de comprovação da regularização de créditos pendentes na conciliação bancária, inconsistência entre receita e rendimentos da aplicação financeira registrada e os extratos bancários disponibilizados. Com relação ao Fundo Municipal da Saúde, falta de assinatura de 2 membros do Conselho Municipal da Saúde no atestado de regularidade da aplicação dos recursos, déficit na execução orçamentária, incremento no gasto de serviços de terceiro em relação ao índice praticado em 1999. Com relação ao Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais, ressalvas mantidas. A receita de contribuição de servidores ocupante de cargo em comissão apresentou determinadas inconsistências. Ainda a utilização de reserva de contingência para abertura de crédito adicional suplementar para aplicação de despesa com pensionistas, incremento nos gastos com serviços de terceiro. Então, basicamente, senhor presidente, a exceção do Poder Executivo, em que se recomenda a irregularidade das contas, os demais órgãos, o julgamento, a proposta de julgamento é pela regularidade com as ressalvas indicadas. É o voto. Senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Jaime Lechinski. Só para indagar do relator, me fugiu a proposta do Ministério Público pela regularidade com ressalva em relação ao Executivo? Não, ao Executivo é irregularidade nos termos da DCM. Continua em discussão. Está em votação. Está aprovado. Senhor presidente, o processo seguinte é uma pensão, é o 42883713. A pensão deferida à senhora Anadir Alves Gomes, na qualidade de cônjuge do ex-servidor Miguel Gomes, falecido em maio de 2012. Na verdade, senhor presidente, esse processo tem uma situação peculiar, é que a viúva do servidor, enquanto na constância do casamento, ela ingressou com uma ação de alimentos, em que ela pretendia uma pensão do marido de 20%, na constância do casamento. E essa pensão foi deferida, de modo que ela recebia uma pensão de 574 quando o marido faleceu. Isso teria induzido o órgão previdenciário Paraná Previdência inicialmente é um equívoco que entendeu ela apenas como credora de alimentos, quando na verdade não. Ela moveu uma ação porque, segundo ela, o marido não provia
adequadamente as despesas da casa e ela precisava daquele valor para dar conta, enfim, do orçamento doméstico. E diante dessa situação peculiar é que ela teve inicialmente deferido apenas o benefício no valor de 20% da remuneração do servidor. Posteriormente isso foi corrigido a partir de uma iniciativa do tribunal, e os autos vieram inclusive corroborados por um estudo social feito pelo Paraná Previdência, que fornece vasta documentação de que quando do falecimento do servidor, o casal encontrava-se efetivamente morando junto na regular constância do casamento. Então, por esse aspecto, há uma divergência entre o Ministério Público e a DICAP. Eu me inclino pelo parecer do Ministério Público, que entendeu devidamente comprovado esse vínculo até o final da vida do servidor, e voto então pelo registro da pensão nos termos em que ela foi retificada pelo órgão previdenciário no decorrer da instrução. Então, está em discussão o voto de Vossa Excelência pelo registro nos termos encaminhados pelo Paraná Previdência. Está aprovado. Tenho a seguir dois processos de embargos de declaração, 26.51.6.14, da Câmara Municipal de Arapongas, e esses embargos foram opostos pelo senhor Adalto Formazieri, Silvino Andrzejewski Júnior, José Fernandes da Paz Neto e Rubens Francim Manuel, em petições separadas, porém de idêntico conteúdo, e pelo senhor Sérgio Onofre da Silva, que era o presidente da Câmara de Vereadores de Arapongas, no exercício de 2007, que teve as suas contas julgadas irregulares. Na verdade, o motivo da irregularidade foi o pagamento de sessões extraordinárias. Entretanto, antes do julgamento das contas, foi no acórdão 37.32.12, reconhecida essa irregularidade, entretanto foi concedido ao presidente da Câmara um parcelamento em 24 meses para que fosse devolvido o dinheiro. Na hipótese de não ser adimplido esse parcelamento, as contas seriam automaticamente julgadas irregulares. E foi isso que aconteceu. Através do acórdão 55.87.13, as contas foram efetivamente julgadas irregulares e determinada a condenação à devolução do valor remanescente, ainda pendente de devolução pelo presidente da Câmara e pelos vereadores. Basicamente, senhor presidente, os vereadores alegam obscuridade e omissão na decisão, na medida em que teria sido rescindido um parcelamento, que teria sido deferido pelo acórdão anterior, sem que houvesse sido dada a oportunidade de manifestação desses mesmos vereadores. Eles alegam ainda que teriam direito a persistirem no recolhimento das parcelas referentes àquele parcelamento que havia sido deferido. Eles dizem que não podem ser responsabilizados pela omissão do gestor em comprovar o parcelamento. O gestor, o presidente da Câmara, o senhor Sérgio Onofre da Silva, repete parte dos questionamentos dos vereadores e acrescenta ter comprovado seus esforços para a restituição dos valores, apontando a esse respeito contradição da decisão embarcada com a linha E da parte dispositiva do acórdão 1542 de 2007, do Tribunal Pleno, que é o prejulgado número 5. Aduz ainda que o acordo não se manifestou sobre o prazo de recolhimento. Senhor presidente, antes de entrar no mérito, eu gostaria de fazer algumas considerações, que na verdade tratou-se de um processo atípico em que, ainda na fase de instrução, foi dada a oportunidade de recolhimento do valor das sessões extraordinárias recebidas a maior, que na verdade as contas são de 2007, desde 2006, pela emenda 50, havia essa proibição de recebimento, então naquela oportunidade ficou caracterizada a irregularidade do recebimento, entretanto, volto a dizer, ainda na fase de instrução, pelo acórdão 3732 de 2012, foi deferido um parcelamento ao presidente da Câmara para que recolhesse o valor em 24 vezes e que promovesse a intimação dos vereadores para que assim o fizessem.
Eu entendo que esse parcelamento não era de deferimento obrigatório. Na época, inclusive, a DCM havia se posicionado contrariamente, mas havia, quando do seu deferimento, a expressa condição de que a falta de pagamento ou de comprovação pelo gestor implicaria não apenas na irregularidade das contas, mas também no vencimento de toda a dívida. E, na verdade, nada mais isso é o que foi feito pela decisão embargada. Após o deferimento do parcelamento, o gestor, o senhor Sérgio Nofre da Silva, não comprovou nos prazos indicados o adimplemento desse parcelamento. Na verdade, por mais de um ano, o responsável não juntou nenhum comprovante de pagamento, nem seu, nem dos outros vereadores. Quanto à arguição dos demais vereadores de que seria obrigatória a intimação deles, eu discordo. Em primeiro lugar, porque o parcelamento foi requerido e deferido apenas ao senhor Sérgio Nofre da Silva, que como chefe do poder, ele se responsabiliza pelo recolhimento integral do valor. Então, constou expressamente do acórdão que deferiu o parcelamento que na hipótese de não comprovação nos prazos adequados pelo gestor do adimplemento das parcelas do referentes à devolução do valor, haveria o vencimento integral da dívida, independente de intimação e de reabertura da instrução. Então, me parece que nesse ponto não assiste razão aos vereadores. Ainda com relação à indicação de imprecisão da data de vencimento, também não tem melhor sorte o embargante, na medida em que foi claro que o vencimento de cada parcela seria no dia 5 de cada mês, com prazo de 10 dias a partir dessa data, para a comprovação mensal do adimplemento das parcelas. Volto a dizer que, no decorrer de toda a fase do parcelamento, não houve a tempestiva indicação do adimplemento das parcelas. Evidentemente que será descontado do valor da condenação, e isso constou da própria decisão embargada, aquele valor que foi recolhido nesse ínterim por parte de cada um dos vereadores. Então, me parece que não há obscuridade, não há contradição no julgamento. Eu observo, entretanto, senhor presidente, que há uma situação curiosa entre a petição de embargos do senhor Sérgio da Silva, feita pelo seu procurador, e o que constou do nosso prejulgado. Na verdade, o embargante, ele alega o seguinte: contraditório o acórdão ora atacado, visto omitir-se no tocante ao acórdão 1542/2007 do Tribunal Pleno, que estabelece que, no caso do Legislativo, tendo o presidente da Casa devolvido a parte que lhe foi considerada irregular e demonstrado esforços para que os demais também devolvam os valores, a irregularidade poderá ser convertida em ressalva. E a seguir, senhor presidente, senhor procurador, ele redige em negrito a linha E, que seria, no entender dele, parte integrante daquele prejulgado. No Poder Legislativo, havendo a restituição dos valores devidos pessoalmente pelo presidente da Câmara e a comprovação de seus esforços para a restituição pelos demais edis, a falta de alguns, isso tudo constaria do nosso prejulgado, a falta de alguns em realizar a restituição gerará somente ressalva às contas. Curiosamente, senhor presidente, no original do nosso acórdão 1542 não consta essa linha E. Tem a linha A, tem a linha B, C e D. E a C, por sinal, inclusive, diz exatamente o contrário. Os chefes de poderes somente se eximem de sua responsabilidade quando constatado o ressarcimento integral dos valores percebidos a maior por parte de todos os agentes políticos integrantes desse mesmo poder, ressalvado em todos os casos seu direito de regresso contra os beneficiários no Poder Judiciário. Então, me parece, senhor presidente, e hoje de manhã até eu conversei com o pessoal da nossa biblioteca, justo para me certificar se não teria havido uma alteração desse prejulgado, que coincidentemente até eu tive a oportunidade de relatar, e verifiquei que não. Continua a parte dispositiva A, B, C e D. Não existe a linha E, que foi supostamente inserida pelo recorrente. Então, senhor presidente, eu entendo que esse caso, me parece
que pode configurar uma ofensa ao artigo 37, inciso 14 da Lei 8.906 de 94, que dispõe: constitui infração disciplinar deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimento, documentos e alegação da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Me parece que é exatamente o caso aqui. Então, o que eu recomendaria, haja vista que esse artigo E, aparentemente não existe, essa linha E, eu recomendaria, independente do trânsito em julgado dessa decisão, o encaminhamento de cópia à ordem dos advogados. E eu justifico até porque, independente do trânsito em julgado, porque isso não é um item que se insere na regularidade das contas. Me parece que é uma infração disciplinar que até não cabe ao tribunal julgar, mas simplesmente comunicar ao órgão de classe. Então, resumindo, senhor presidente, o meu voto seria pela rejeição dos presentes embargos, com essa comunicação à ordem antes do trânsito em julgado. Está em discussão o relato e o voto do conselheiro. Com a palavra, o representante do Ministério Público. Apenas dois aspectos que eu gostaria de destacar. Esse item E consta da apreciação da DCM, da análise feita pela DCM. Está no relatório, não está na decisão. Então, apenas para destacar, com certeza houve indução, houve evidente tentativa de indução em erro, porque a existência da frase, ela existe enquanto reprodução da instrução da DCM, não enquanto decisão da Corte. Mas outro aspecto que me chama a atenção é o fato do acórdão ter considerado irregular as contas e ter imposto sanção aos demais vereadores, né, que são solidariamente responsáveis com o gestor à restituição. Qual o prejuízo têm esses vereadores com o julgamento pela irregularidade? Posto que se anteriormente eles estariam cumprindo, e me parece que não houve um dos argumentos desses embargos, não foi o fato de eles estarem cumprindo regularmente os embargos, mas apenas de não terem sido intimados. Então, apenas para destacar isso, não há no fato de haver o julgamento da irregularidade das contas, isso torna o gestor passível de ser indicado como inelegível, se assim entender depois a Justiça Eleitoral por provocação do Ministério Público Eleitoral. Mas não há para os demais vereadores, entre aspas, condenados à restituição, nenhum prejuízo além da obrigação de efetivamente ressarcirem ao erário, que se eles já tinham voluntariamente se proposto a isso, podem concluí-lo. Na medida em que eles tiverem concluído o pagamento, essa corte fará a baixa de pendência, a quitação. Então, realmente não me parece procedente os embargos nos termos em que foram colocados. Se o argumento central fosse de que eles não poderia haver o julgamento pela irregularidade, pela simples não informação do gestor, uma vez que eles estavam cumprindo a parte deles, recolhendo tempestivamente perante o erário municipal os valores que seriam devidos, é uma realidade. Esta realidade é absolutamente diferente. Eles apenas estão questionando, nós não fomos intimados e que o julgamento da conta se daria desta forma. Nesse ponto, não me parece realmente que haja legitimidade até recursal, né? Então, me parece que os embargos solucionam bem essa questão, mas uma questão me parece que é fundamental, é que na aferição da execução do julgado, seja intimado o município a prestar os esclarecimentos para dizer exatamente o quanto foi devolvido por quem, né? Porque essa me parece uma questão que ainda está pendente da necessária clareza. Foram apresentados em sede de embargos vários documentos, né, inclusive posteriores, me parece, à aprovação do acordo embargado. Então, me parece que é preciso haver o levantamento. Na fase de execução, há que se ter a cautela de se levantar exatamente o que foi pago para se demandar
para que se emita a certidão de dívida, para que se saiba exatamente qual o montante da dívida de cada um. Continua em discussão. Na verdade, senhor presidente, eu vou concordar em parte com o ilustre procurador, porque eu até me certifiquei, eu tinha essa mesma dúvida de Vossa Excelência, com relação a quais sanções, a quais consequências advêm do não cumprimento da obrigação de devolução de valores. E eu fui informado pelo diretor da nossa diretoria de execuções de que o tribunal costuma incluir na relação de agentes com contras irregulares, para efeito de informação à Justiça Eleitoral, o nome também dos vereadores inadimplentes. Me parece que esse tem sido o procedimento do tribunal. Então, nesse caso, não é apenas uma questão de saber qual o valor a ser devolvido, que isso evidentemente vai ser definido por ocasião da execução, como Vossa Excelência bem colocou. Mas, efetivamente, e isso não foi perguntado aqui nos embargos, há essa questão de que pode o nome desses gestores, caso eles não venham a adimplir com a sua obrigação no tempo apropriado, pode vir a ser incluído nessa lista. Claro que há faculdade, porque o ponto central aqui, doutor Gabriel, me parece que o parcelamento foi requerido e deferido exclusivamente ao gestor. Foi o presidente da Câmara que requereu. Então, eu não me parece que havia obrigação ou havia qualquer ônus de se chamar ao processo os vereadores nessa, até porque ficou bem claro na primeira decisão que deferiu o parcelamento de que era uma relação com o gestor e ele é que deveria trazer essas informações. Então, o ponto central dos embargos seria justamente o efeito tanto da rescisão desse parcelamento como da irregularidade das contas. E nesse ponto, eu repito, a sistemática adotada, isso não foi perguntado nos embargos, eu não incluí no meu voto, mas a sistemática adotada pela diretoria de execuções é de informar a Justiça Eleitoral o nome dos agentes, de todos os agentes que estejam inadimplentes com as suas obrigações no tribunal. Então, nesse caso aqui, caso, na época oportuna, não haja o adimplemento da obrigação, não haja por parte desses vereadores uma tentativa de parcelamento, enfim, a consequência poderá ser essa. Mas eu volto a dizer, eu não tratei isso aqui nos embargos, porque isso não foi perguntado. E com relação à observação de Vossa Excelência, ainda que isso aí esteja realmente na instrução da ADCM, me parece que a tentativa de indução em erro é evidente, porque ele diz haver uma contradição com o acórdão e inclui, inclusive, uma letra E, servindo-se, lógico, da indicação da DCM, equivocada, diga-se de passagem. Essa será a tese de defesa. Será a tese de defesa. Continua em discussão. Põe em votação. Está aprovado o voto. O processo seguinte, senhor presidente, também embargos de declaração 2630314, do exercício 2005, da mesma Câmara de Arapongas, praticamente os mesmos embarcantes, a exceção apenas de um, que não constava no anterior. Mas aqui a situação é a seguinte: os valores a serem recolhidos são menores. Na verdade, a irregularidade das contas foi pela concessão de subsídios acima do limite constitucional. E apenas 3 vereadores não recolheram o valor devido. Então, aqui, diferentemente do parecer anterior, do voto anterior, os embargantes adimpliram com as suas obrigações, à exceção do presidente. Então, no momento oportuno, eles receberão a sua quitação de débito. O que me parece é que não era o momento de conceder essa quitação quando da emissão do acórdão que julgou irregulares as contas pelo inadimplemento, que eu repito, durante 3 vereadores simplesmente não recolheram o valor, as contas foram julgadas regulares, me parece que não poderia naquela oportunidade ser diferente, uma vez que não foi saneado a irregularidade, e no momento oportuno será dada a quitação, evidentemente, àqueles que adimpliram com sua obrigação. Entretanto, infelizmente, a mesma indicação de ofensa ao nosso prejulgado com a inclusão da linha E foi feita também nessa petição de embargos, motivo pelo qual, a exemplo do item anterior, eu também recomendo a expedição de cópia à Ordem dos Advogados para eventual apuração da infração indicada. É o voto, senhor presidente.
Está em discussão, relatório e voto de Vossa Excelência. Está aprovado. Era o que constava, eu agradeço a atenção. Agradeço, Vossa Excelência. Chegamos ao final da pauta. Deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 11 de fevereiro, terça-feira, no horário regimental, a 5ª sessão ordinária desta primeira Câmara neste ano. Levanta-se a sessão.